Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor por anos e anos vindouros. Bem, é um salmo tremendamente conhecido, não é? A gente conhece bastante o Salmo 23, não conhece? Muito bem falado, bem conhecido. E Davi escreve esse salmo. Os estudiosos dizem que não tem como precisar em que momento da vida Davi escreveu esse salmo. Mas eles imaginam que ele foi um salmo que ele começou a compor quando Davi era camponês, quando Davi era pastor de ovelhas, na sua juventude, e terminou quando Davi estava fugindo da perseguição de Absalão, que era seu filho. Então ele começa a escrever esses salmos lá na juventude e termina ele já na sua velhice, né? Então, o interessante é lembrarmos que Davi, além de rei, ele era pastor de ovelhas. O que vocês acham que faz um pastor de ovelhas? Hoje nós temos, por que nós chamamos os pastores de pastor? Qual é a função do pastor? Conduzir as pessoas. Conduzir as pessoas? O que um pastor de ovelhas fazia antigamente? Conduzir o rebanho. Ele conduzia o rebanho, até hoje ele conduz o rebanho. Mas, além disso, o que mais ele faz? A função dele é só ficar lá olhando, observando as ovelhas? Não. Cuida, verifica se estão bem de saúde, se estão machucadas, tem que curar os inimigos não atacar, os bichos comer. Proteger contra os predadores. Então, cuidar de forma geral, desde o começo, desde a saúde até a sobrevivência. E o pastor da igreja também. E o pastor da igreja também, né? A grande maioria deles exercem muito bem essa função, né? Só que ele tinha aí alguns apetrechos que ele usava. Versículo 4 lá, ó, diz assim: ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. Tua vara e cajado me protegem. Né? Por que ele fala da vara e do cajado? E ele usa isso como um instrumento de proteção. Como nós falamos, Davi era pastor de ovelhas. Então, tudo que ele está falando aqui para Deus era algo inerente ao dia a dia dele. Então, quando ele fala, a tua vara e cajado me protegem, a gente lê essa história de vara, a gente acha que realmente é uma vara, não é? Dá uma impressão de ser uma vara mesmo, né? Algo comprido que ia lá e batia e tudo mais, fininho. Não, na verdade ele carregava a vara, era algo curto. Era um pedaço de madeira bem pesado que eles carregavam na cinta, que quando vinha um lobo ou um leão, quando vinha algum predador cercar as ovelhas, ele tacava naquele animal. Então a vara tinha com o objetivo de proteger as ovelhas dos predadores. Tudo bem? E geralmente ele carregava isso na cintura, né? E o cajado esse sim, é uma vara, né? A gente geralmente vê o cajado, como é que a gente vê o cajado aí? Como é que vocês desenham o cajado? Um cabo de guarda-chuva. Parece um cabo de guarda-chuva. É isso mesmo, era feito de madeira
ele realmente parecia um cabo de guarda-chuva. Mas você sabe por que ele tinha aquela ponta curva? Para pegar as ovelhas. Para pegar as ovelhas. Puxar as Ah, é? ovelhas. Não, É. pra você segurar a mão. Assim. Não, eles fica pra puxavam. Puxava elas assim. Não só pelo pescoço, mas quando, geralmente, principalmente no inverno, eles subiam as montanhas. E geralmente essas montanhas tinham lá os seus penhascos, né? E às vezes as ovelhas caíam. Então, caíam em buracos, eles, para tirar as ovelhas do buraco, eles usavam aquela ponta curva, de pegar ou pelo pescoço ou pelas patas, enganchar pelas patas e subir com ela, para tirá-las dos buracos. Né? Por isso que ele fala, o pastor usava o cajado para puxar as ovelhas de volta para o grupo. Ou muitas vezes tirar elas, resgatá-las quando elas caíram nos buracos. E aí ele continua no versículo 4, ele fala do vale da sombra e da morte. Por que será que Davi fala disso? Como pastor, ele ia andar com as ovelhas e no meio do deserto tem os vales. E muitas vezes desses vales, eles passavam por desfiladeiros. No deserto é muito comum acontecer isso, tá? Aqueles túneis de pedra, que é feito no meio das pedras. Então, e aquilo geralmente era escuro. E as ovelhas se guiavam pela voz do pastor. Era assim que ele guiava o rebanho, pela voz do pastor. E aí eles iam guiando sobre isso. Mas o que acontecia? Qual é assim o motivo hoje? Pastores hoje têm uma função, vocês falaram que o pastor dentro da igreja hoje tem a função de cuidar do rebanho, que é a igreja, correto? Tudo bem? E o que um pastor precisa ter para guiar o rebanho? Postura. Cultura também. Sabedoria. Deus, acima de tudo, é o principal. Responsabilidade. Mas o que ele precisa? Confiança. Ele precisa transmitir para o seu rebanho confiança. Por que aquelas ovelhas seguiam o pastor naqueles vales escuros? Porque elas confiavam nele. Onde ele ia, né? Era ele que direcionava elas pela sua voz. Por quê? Porque elas seguiam ele por causa da confiança que ele transmitia. E hoje não é diferente. Hoje o rebanho segue seu pastor porque confia nele. Porque ele transmite confiança. Não é assim? Porque sem confiança não tem. Se eu não confio, como é que eu vou seguir? Como é que eu vou escutar os conselhos? Como é que eu vou aceitar a ser corrigido o meu caminho pelo cajado que ele usa? Tudo bem? E aí ele continua lá no versículo 5. Vamos ver o que diz assim? Preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor por longos anos. Aqui a gente vê uma diferenciação. Por isso que os estudiosos falam que quando Davi começou a escrever
esse texto, começou a escrever esse salmo, é um salmo curtinho, tem 6 versículos só. Mas Davi começou a compor esse salmo lá na sua juventude e depois ele termina quando ele já era rei. Que nós vimos até o versículo 4, do 1 ao 4, ele está falando de coisas do campo, de coisas de quando ele era pastor. E no versículo 5, ele já diz: prepara uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice é transbordante. Então aqui ele já estava ungido como rei, e ele já estava falando não mais de coisas do campo, mas sim de banquetes, coisa que ele só tinha no palácio. Tudo bem? Tá certo? E o que é o óleo? Por que ele fala, unges a minha cabeça com óleo? É a bênção. É a bênção de Deus? É a unção que ele recebeu sobre a sua cabeça para ser ungido rei? Também. Mas qual é a função do óleo naquela época? Do azeite. Era uma função diferente da que nós temos hoje para o azeite, tá? Hoje a gente usa o azeite como tempero, não é? Mas naquela época eles não usavam só como tempero não, viu, Marlene? Também Mas usa para no momento lubrificar. você tem a fé, né? Porque igual o Kleber falou, o azeite não vai fazer milagre, vai Não. ser só fé. Ungia com azeite, né? Azeite. Ungia com azeite, mas também o azeite tinha uma função curadora. No caso das ovelhas, o pastor usava azeite, tombava azeite sobre elas para 2 motivos: para curar as feridas, misturava com ervas e tombava o azeite sobre as feridas das ovelhas, tá certo? E passava no focinho. Passava no focinho da ovelha para que não entrasse mosca dentro do nariz dela, dentro do focinho. E não gerasse inflamação. Se você for ver na época do Oriente Médio, eles misturavam ervas sobre o azeite e tombava também sobre a ferida dos humanos, para cicatrizar, para sarar, para aumentar a cicatrização e para manter a ferida limpa. Hoje eles passam em curativo, aquele óleo mineral, né? Girassol. O óleo de girassol. Para quê? Para ajudar na cicatrização. Então, quando a gente vê na palavra de Deus, quando nós vemos na palavra a história de tombar o azeite, ele tinha a função de unção? Tinha. Ele tinha a função de ungir, ele representava o Espírito Santo. Tudo bem? Mas também tem a função de manter limpo, de manter feridas limpas, de manter cicatrização, de ser curador. Qual é a função do Espírito Santo hoje? Ele é o nosso Consolador. É Ele que sara as nossas almas. E o interessante é perceber que quem tombava o azeite sobre as ovelhas? O pastor. O pastor. Tá certo? E aí nós vemos essa transição de cenário aí depois, quando ele começa a falar sobre o cálice transbordante. Né? Sai do pastor do campo para ir a um palácio. A gente vai passar por uma transição também ou não? Sim. Qual? Quando o Senhor voltar.
quando o Senhor voltar. E nós vamos sair de ovelhas para... Hoje nós somos ovelhas, não somos? Pronto. E quando nós lemos lá, não só estudamos no livro de Daniel sobre isso, e eu falei um pouco quando nós estávamos comentando sobre Mateus 24, que Deus nos ungiu para sermos príncipes e sacerdotes, governantes e sacerdotes. Nós deixamos de ser ovelhas para nós sermos príncipes. Deixamos de ser ovelhas para sermos pastores, sacerdotes. Amém? Tá certo? Tudo bem? Por isso que ele nos unge, é para sermos esse tipo de coisa. Muitas vezes deixarmos de sermos, e olha, quando eu estou dizendo essa história de deixarmos, é bem entre aspas também, tá ok? Porque um pastor também precisa ser cuidado. Sim. Não é simplesmente porque a gente acha que a gente não é simplesmente porque a gente acha que é pastor, primeiro, que ele precisa ser cuidado, sim. Os pastores também precisam ser cuidados, as suas famílias precisam ser cuidadas, precisam ser zeladas, porque também se machucam, porque também precisam de cuidados. Não é? Mas deu para entender essa transição que Davi faz? Eu deixo de ser cuidado para passar a ser anfitrião. Eu saio do campo para um palácio, saio do vale para um castelo. Esse é o tipo de honra que Deus tem reservado para nós. Vai ser aqui? Não, porque a nossa mansão é celestial. Nossa mansão é celestial. A nossa recompensa não é aqui, é nos céus. Tudo bem? Tá ok? Vou pegar. Aí, e o que vocês acham em relação a essa história de a recompensa ser celestial? Para nós, É. maravilhoso. Quem subir, né? Porque quem descer não vai ser, não. Quem ficar, na verdade. E aí, Célia, tudo bem para você, né, essa história toda? Tudo. Marlene, Dona Poucos vão Zirda. subir, né? Está tendo tanta maldade, né? Tanta coisa errada. Mas e essa história? Mas tá dentro da igreja, sabe se vai subir? Como é que funciona essa história na cabeça de vocês da minha recompensa ser no céu, não ser aqui? Não sei, porque caridade Eu queria não leva saber que ninguém jeito pro que eu lá céu. em cima. Caridade vai Eu queria muito saber que além. jeito que é. Eu também. Vai, morre, conta pra nós. Não vai falar, não fala assim, eu vou primeiro, eu te conto, mas não volta para contar. Não volta. Não sabe? Senão não Daí você teria não sabe graça. se você toma um caminho, se você toma outro. Nós temos Mas é melhor ficar nesse caminho. agora. E faz um esforço para não fazer coisa errada, né? E para não ser conivente com coisa errada. Agora, a Célia falou um negócio assim, é meio difícil da gente imaginar como é o céu. Isso. A palavra nos diz assim, são que nem como se fossem ruas de ouro. Você já imaginou andar em ruas de ouro? Será que o negócio é bom? Acho que é. Deve ser lindo. Tem hinos Eu que imagino comparam o assim, céu como é uma cheio de mansão flor. celestial. Flor e árvores, flor, só flor, sabe?
Deve ser bem florido. Eu imagino igual Adão e Eva. Flor, fruta, cachoeira, mar, sapo. Quem assistiu a viagem? Era daquele jeito? Ah, então não vai saber. É. A viagem é rio, flor, flor. Nuvem, nuvem, todo mundo de branco. Algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia já estiveram no céu. Paulo era um deles. Pedro é outro. O apóstolo Pedro é outro. E eles escrevem sobre isso. Paulo diz que é algo inimaginável, é algo extraordinário. Só vendo pra saber. E o outro lado? O outro lado, assim, eu conheço pessoas que já estiveram, eles dizem que tiveram reuniões naquilo que eles não acreditam que seja o inferno, porque o inferno, como nós sabemos, está lacrado desde a morte de Jesus, né? Mas são as regiões onde os demônios habitam, as regiões celestiais onde os demônios habitam. Mas ele está solto. Ele está na rua, em qualquer lugar. Não É, sabe tanta coisa. sim, mas ele também tem um lugar aonde eles ficam. As suas regiões celestiais onde eles ficam. Tá ok? É que muitas vezes a gente imagina que o inferno é embaixo. Não é isso? Tá vivendo um inferno aqui, ó. Matando A outro. turma fala assim Sem que a respeito. gente paga o que faz aqui, né? Ah, vai pro inferno. Não, você paga o que faz aqui. O certo, o bom. Não, o bem. mas existe um inferno. Existe um inferno com ranger e dentes. E esse é eterno. Não é aqui, não. Aqui o negócio é passageiro. Acaba. Passageiro e tá assim. Acaba. Entendeu? O inferno é eterno. Tá ok? Após o julgamento, aí é fogo e eterno. Vida eterna. Ah, tá achando que tá difícil aqui? Mas lá tem que trabalhar no inferno? Claro que a gente faz, não tem Passar fome. Rachar lenha pra fazer o fogo. Para fazer o fogo, você vai ser cozinhado nele. Você vai dar aula e eu vou dar para retrato. Isso que a gente faz de fez na vida. Você fala Eu não quero nem saber, Marlene, como é. Quer mais? fica Não limpando quero pra- nem imaginar, viu? Um bonzinho, tudo bem. Então, mas a Bíblia nos fala que é um lugar de ranger de dentes. Aonde o sofrimento não vai acabar? E não tem quem se gritar, porque vai estar todo mundo igual. E não vai ser nem além da sobrevivência, porque já está todo mundo morto, só tá lá. Tem jeito. Ranger de dentes. O Kleber, falando nisso, nós trocando de assunto, mas os espíritas, candomblentista e a outra religião, que eles falam que não trabalha para o mal, cada um tem a sua religião e a sua fé. Os espíritos deles, quando vêm, o Zé, não sei o que, fulano, vem para conversar com eles uma coisa boa. Eu falo que eu não sou nem contra, nem a favor, respeito a religião de cada um. E que a fé deles cura eles, não é o santo deles. O que você acha disso? Tudo bem que está na Bíblia que os espíritas não vão reinar o reino do céu. Na verdade, o que está escrito é assim, que não é possível você consultar espíritos. Por que não é possível consultar espíritos? Porque uma vez morto, o homem é formado do quê? Corpo, alma e espírito. O corpo é pó e ao pó retorna. O espírito é o sopro de vida, esse pertence a Deus e a Deus retorna. O que permanece? A alma. Tudo bem? E essa fica aguardando o dia do julgamento. Tá certo? Tem uma passagem que Jesus fala sobre o rico e Lázaro.
Né? Quando o rico vira para Deus, e Jesus conta essa parábola, e quando Jesus vira para Deus, quando Jesus conta essa parábola, o que acontece com o rico? O rico morre e vai ao inferno. Tudo bem? E aí o rico começa a conversar com quem? Com Lázaro? Não, ele começa a conversar com Deus. Deus, olha onde eu estou. Permita que eu vá lá e converse com os meus irmãos. Não posso. Por quê? Porque os seus irmãos estão lá com os vivos. E se os seus irmãos não ouvem nem os vivos que estão lá, quem eles veem e tudo mais, sentem e sabem que são pessoas reais, quanto mais vai dar ouvido aos mortos. E não é possível sair daí da onde você está. Uma vez aí, acabou. Então permita que Lázaro, que está aí sentado à sua destra, molhe a ponta do dedo e pelo menos me dê algum alento. Falou, também não é possível. Porque os que estão aqui não vão para lá e os que estão aí não vêm para cá. Não é possível. Por que o povo acredita? Tem tanta religião de espiritismo, candomblé, não sei o quê. Por falta, o meu povo peca por falta de conhecimento. Então, quando eles falam dos espíritos, eles estão falando do quê? Dos demônios, que se fazem passar pelos espíritos. Mas os demônios nos conhecem? Conhecem as nossas atitudes, conhecem os nossos atos. Eles ficam ao nosso derredor. Mas esses santos aí que já não sei o quê, falando não sei o quê, é tudo espírito? São demônios. São demônios, não São tem demônios. nenhum espírito. Não. Mas eles fazem O o bem? espírito a Deus pertence e a Deus retorna. Acabou. Uma vez morto, não tem como. Porque a minha colega falou que o espírito dela, lá não sei de quem, lá curou os filhos dela. E ela não sai da igreja não, meu Deus, lá do candomblé. Não é candomblé, tem um outro, qualquer outro. Tem macumba, tem Tem Umbanda e Candomblé. Umbanda, que eles E não tem fazem adoração. mal para ninguém. Eles rezam, eles acendem Eles velas, vestem eles de fazem vermelho, tem o pro quadro bem. dele, né? Eles Entrega a não vida fazem pra mal ele. para Olha que ninguém. maravilha da pessoa. Eles buscam o café deles, para curar, para ajudar as pessoas. Só que eu fico besta pro espírito veio falar. Por que não fala que eu ganho na Mega Sena que eu jogo amanhã? É isso aí. Porque ele não pode. Porque ele não conhece o dia de amanhã. A onisciência, onipotência e onipresença pertence somente a Deus. Porque igual essa vidente, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tá cheio de vidente. Mas E elas acertam. Tem hora que não. Acertou já que o Brasil vai Acerta. perder. Até eu já previ isso. Eu não sou vidente nenhuma. eu queria que ganhasse. Deu pra aquela entender? molecadinha, Mas assim, tudo torcendo. Você tem sempre 50% de chance de acertar, não tem? Não. Então. Então, assim, sorte que outra foi coisa, 50%. que nem isso aqui. O papel aceita qualquer coisa que eu escrever nele. Agora, se vai acontecer ou não, é uma loteria. Verdade ou não. É, Se é verdade ou não, é uma loteria. Deu para entender? Então, esse tipo de comportamento, agora ficou claro para você essa história de consulta aos espíritos e tudo mais? Ficou claro? A minha irmã tem atrás da carta assim, fotográfica lá para ver se o filho dela vem falar alguma coisa. deixa eles descansar. Não é? É enganação, Vilma. Não deixa descansar mesmo, né? É Deixa a enganação. pessoa descansar. Isso é Nem chorar pode, né? enganação. Porque a pessoa descansa. O que acontece? E o diabo se aproveita dessas situações. Eu tenho foto da minha sogra e eu converso com ela. Ele se Arlete aproveita falou pra mim que disso. não pode.
Fazer o quê? É uma Conversa brecha abençoada. aberta. Uma foto com a minha cunhada. E toda vez que eu abro uma brecha, você já rachou lenha? Eu não. Já graças a Deus. racharam lenha? É que ele é um peso. Não. Você sabe como é que racha? Como é que racha a lenha, Marlene? Machado. Com machado, mas geralmente você bate. Você bate aonde na lenha? É no meio da lei. Ela No em meio pé. dela. E geralmente quando tem uma rachadura ali, não é? Por alguma... Quando você racha a lenha, você acha. Você já viu o formato do machado? Qual que é? Ele começa grosso no cabo, ele vem grosso no cabo, vai descendo e forma que nem uma cunha. Não é assim? Ele é pontudo assim, não é? Ele parece um triângulo assim. Por quê? Porque ele bate ali naquela fenda da madeira, ele bate com aquela parte fina. E com o peso dele, ele vai descendo e vai entrando e vai abrindo a madeira. O diabo funciona dessa forma também na nossa vida. Ele não entra já rachando você de vez. Ele aproveita de uma brecha aberta, vai entrando ali e vai abrindo. É que nem se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó. Empresta um copinho lá para mim. Eu vou fazer um furinho só no fundo desse copinho. Aqui tem 2. Se ele é fininho, né? Bonitinho. Ele gruda no outro e não sai. Olha só, tem um furinho aqui, não tem? Olha o que vai acontecer. Tá vendo que aqui tem que o formato aqui, ela começa fininha aqui na ponta e depois ela se torna grossa. Olha só. Se eu abrir a tesoura agora, ó, só no furinho. Já vai se manchar. Começou com um furinho. Não começou? É assim que a gente abre brechas nas nossas vidas. Ela começa só com um furinho. Ah, não tem nada. Não, se eu for lá consultar, não tem nada. Que mal pode fazer? Nenhum. Eles fazem cirurgia também de espiritismo. O senhor já ouviu falar? Sim, já. E a pessoa faz curativo e tudo. Eu já vi pessoas que voam. Eu já vi pessoas que voam. Eu conheci um bruxo que ele voava. Literalmente. O meu tio era pai de santo. Ou ele era transladado. Você sabe o que é transladado? Você está num lugar e aparece em outro. Hoje é pastor Jurandir, lá de Campinas. Mas ele era bruxo. Eu fui na Canção Nova, o padre, ele fez de tudo no mundo. E ele sabia. Foi, ele virou. E ele sabia. Coisa que existe de ruim. E ele sabia que o diabo tinha esse poder. Então o diabo tem o poder de curar, mas a alma fica para ele. Ele tem poder de enganar. E como? Mas cura. Cura. O que cura é a fé da pessoa. Você mesmo disse isso. Sim. É a fé. Isso em qualquer religião. Porque Deus honra a fé. O que Jesus disse para aquela mulher com fluxo de sangue que nós vimos na escola dominical? A tua fé salvou. Você tem que ter pensamento bom e A positivo. tua fé te salvou. Aí o que acontece? Vou citar o exemplo da sua irmã. Eu vou nesses lugares com a intenção de querer falar com aquela pessoa. Eu quero saber informações daquela pessoa.
E ele se aproveita dessa carência e dessa necessidade, e aí ele entra e faz uma lambança. E vai falar o que ele bem entender. Você tem como confirmar? Não. Ah, mas ele vai falar de coisas que o meu sobrinho, coisas que aconteceram. Como é que ele tem esse poder para falar isso? Tem, por quê? Porque ele conhecia ele. Ele conhecia os atos do seu sobrinho. Ou não? Ele não fica ao nosso derredor? E nessa, lembra de Jó? Diabo, de onde você está vindo? Estou vindo da terra. Tu viste meu servo Jó? Vi, conheço Jó. Sei o que ele faz. Sei que você abençoa ele e tudo mais e tal, mas também vive debaixo da sua proteção, debaixo da sua graça, que não sei o quê. Mas o diabo conhecia Jó. Ou não? Conhecia seu sobrinho? Conhecia. Como ele me conhece, conhece você, conhece a Zilda, conhece a Marlene. Fala igual o irmão do diabo te conhece tanto, quando você tá brava, até ele corre. Ai. A gente brinca com a minha irmã, fala assim, viu? Ele não aparece na sua casa porque ele tem medo de você. Ele acha que se aparecer lá, você vai morder ele. Né? Então... Ai, meu marido passou mal, mas eu fiquei tão brava, mas eu fiquei... Eu falava assim, olha, não vou mais levar você para lugar nenhum. Eu vou deixar você com uma das meninas. Depois eu falei assim... Então, esse tipo de comportamento, por isso que você precisa falar para sua irmã, tomar cuidado. Não procura essas coisas, não. Diz que vai com a gente. Não falo não, a minha irmã é Tá ali, fanática. Vixe, ele você vai tá com louco. muito Se eu falar isso pra ela, a gente fica Mas mal. aí o que acontece? Ele entra e faz uma lambança, viu? De tá fazendo, só que ela que não tá percebendo. Ele entra e faz uma lambança. Queria levar até a minha mãe. Eu falei, não, aí você tá de sacanagem. Não, Minha mãe mas tá 40 anos dentro de não. uma congregação. Você Mas queria não. levar minha mãe pra falar com seu filho, pra ver se ele vem pra falar com ela, não com Mas você, eu tá posso, louco? mas eu posso falar uma coisa para você? Não se deixe contaminar por isso. Tudo bem? Não se deixe contaminar por isso. Porque a hora que ele entra, ele faz uma lambança. Também tem uma religião que é bruxa, né? Que uma menina que era da secretaria, ela levava pote de sal, ela queimava não sei o quê. Ela falava, eu sou bruxa, se eu quiser, todo mundo aqui é mandado embora. Todo mundo é... E ela ficar rica, ela não é. Diz que o vô era bruxa, a avó era bruxa. Parar de trabalhar. Mas qual é a intenção de tudo isso? Jesus disse o seguinte: darei para vocês, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos vendo isso na escola dominical. Ele nos deu poder. Poder para quê? Para invocar demônios? Não. Para expulsá-los, para repreendê-los. Deu poder para fazer mal sobre as pessoas ou para orar por elas e pedir por cura? Orar por elas e pedir por cura. Não para fazer mal. Mas muitos vão no umbandista para pedir cura. Pra pedir Mas também para fazer mal. E esses negócios que Mas não fazem é trabalho? todos. Tem uns que falam que a maldade está em si. Não é que porque eles participam disso que eles vão lá fazer maldade para Que a você. sogra da minha menina fez. Agora, uma outra coisa é assim, Acabou o casamento. geralmente a turma pede dinheiro para fazer esse tipo de coisa, não é? Pede dinheiro alto, E não acaba. né? Só que assim, Jesus disse, lembra lá também na posse, na aula de escola dominical, nós estamos vendo isso de domingo na escola dominical. Nós estamos vendo isso, Marlene, na escola dominical, todo domingo de manhã. Ele falou, de graça deste, de graça recebeste. Você não vai levar nem bolsa. Por quê? Porque você não vai cobrar por nada disso. Não foi isso que nós vimos na escola dominical? Então, é uma desobediência da palavra. E Davi, sabendo disso, Davi começa a cultuar Deus. E a dizer, Deus, tu és o meu cajado,
Tua vara e teu cajado me consolam. E por causa da tua presença na minha vida, o meu cálice transborda. Transborda do quê? De vida, de graça, de paz. Agora, se eu tenho uma vida transbordante de graça e de paz, eu preciso ir consultar os mortos? Não. O que é isso? Mostra uma inquietude de alma. Uma inquietude de alma. Minha alma está inquieta e eu preciso saber de como essa pessoa está e que não sei o que e tal. Ela está descansando. Aquilo que a Marlene E a falou. pessoa, nem a outra pessoa, não tem sossego, nem a irmã dela, fica assim tumultuada, né? Ela quer saber e não tem o que saber. Por falta de paz. Então, Davi, sabendo disso tudo, e como eu falei para vocês, Davi termina de encerrar esse salmo num momento onde ele estava sendo perseguido pelo próprio filho dele. Não era Saul mais que estava perseguindo ele, era o filho dele. E estava perseguindo ele para matar ele. Absalão não queria prender Davi, Absalão queria matar Davi. Um filho querendo matar o pai para usurpar o trono do pai. Mas mesmo assim ele fala assim: Senhor, mesmo no meio dessa agitação toda, a tua vara e teu cajado me consolam. Me faz deitar por pastos verdejantes. Por quê? Porque Davi estava acostumado a passar a noite cuidando das ovelhas, deitado no pasto, olhando as estrelas. Numa paz tremenda. No meio de uma perseguição do filho. Isso é a paz de Deus, isso é a diferença entre Deus e o diabo. Porque quando Deus nos dá, é para nos dar paz. Enquanto o outro lado é para quê? Para trazer tormento. Para ficar agitando na cabeça. Não é para lá ter paz. Deu para entender? Então vamos ser que nem Davi. Mesmo no meio das nossas agitações, vamos confiar em Deus. Confiando em Deus, Ele vai honrar sua palavra. Tá certo? Mas não deixa se contaminar, não. Tá bom? Deixa eu contar pra Beleza? vocês que o meu marido, ele afiava 2 facas.